Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe Lukavic Possalski, Lucas Docas, e neste vídeo de hoje aqui, em função desses dilemas que a gente está vivendo aqui, porque no dia que eu tô gravando ainda estamos no isolamento, eu vejo muita gente discutindo se o isolamento é bom, que vai salvar vidas, ou é ruim porque vai matar a economia. E inspirado neste tema, o qual eu não irei dizer minha opinião em si, uma vez que eu não tô querendo me envolver com polêmicas, né? Me inspirou a falar sobre as outras grandes crises que ocorreram na história, que também foram motivadas por doenças e pragas e outras coisas também, né? Mas em especial sobre a crise econômica do século XIV. Sim, ocorreu uma grande crise econômica durante a Idade Média. A gente achando que, só ocorre crises econômicas aí, porque hoje a gente vive no capitalismo e coisa assim. Não, crises econômicas são coisas que sempre ocorreram. E, na verdade, já até haviam crises econômicas em Roma, ou na Grécia Antiga, muito antes da Idade Média. Porém, de fato, a única crise relativamente grande da Idade Média documentada é a crise do século XIV. Por quê? Imagino que talvez em função de como a sociedade era organizada na época, mas a única crise grande relatada do período medieval foi a do século XIV. E assim como a crise que iremos viver mais pra frente, várias outras crises da história, ela foi antecedida por uma grande peste. Pela peste negra, né, obviamente. Então, sim, é normal. Doenças que trazem muitas mortes e que afetam o trabalho das pessoas leva a crises econômicas, é inevitável isso. Basta pensar, 2009 teve o HN1 que antecedeu uma grande crise lá, que começou com os subprimes, mas se estendeu a crise de calotes de governos europeus e coisas assim. E tudo começou com uma doença como HN1. No passado ocorreu algo semelhante com a peste negra. Obviamente a crise do século XIV não foi causada somente pela peste negra, ela foi causada por outros dois elementos. Mudanças climáticas. Pois é, né? Muita gente fala que mudança climática é coisa atual, porque agora nós estamos queimando carbono, queimando combustíveis, coisas assim. Mudanças climáticas sempre existiram, né? Lógico, não estou aqui querendo discutir se essa daqui é causada pelo homem ou não, aquela com certeza não foi, né? Mas enfim, mudanças climáticas sempre existiram e sempre causaram estragos na sociedade humana, né? E também pela guerra, pela grande guerra dos 100 anos, que apesar de envolver somente dois reinos diretamente, esses dois reinos tinham alianças com outros, tinham dívidas com outros, usavam serviços de outros, e isso acabou afetando a economia deles também, né? E, enfim, esses fatores causaram uma crise bem grande durante o século XIV. Uma crise que parece que a Europa só se recuperou totalmente dela no século XV. Vamos ser sinceros, o que causou a crise econômica do século XIV em si? Tá, gente, eu falei as causas do que afetou ela, mas o porquê que ela aconteceu de fato? Bom, muita gente tem uma visão romantizada do mundo de que acha que quanto menos gente nele, melhor. O ideal seria ter menos gente possível, ter a menor densidade possível no mundo. Porém, isso não é uma verdade. E esse foi o grande motivo por que essa crise aconteceu. É basicamente simples. Mais pessoas trabalhando significa mais gente produzindo, mais coisas sendo produzidas. Mas os recursos naturais são escassos, o solo é escasso, coisa assim. Pode até ser, mas vocês já ouviram falar de agricultura intensiva, de pecuária intensiva? Pois é, né? Nem tudo tem que ser extensivo. Existem modos de produção intensivos. E o intensivo significa utilizar menos solo, menos terra, menos recursos. Produzir mais com menos recursos. A própria noção de extensivo e intensivo pode variar de região para região, de período para período, de densidade para densidade. Vai sempre variar em função do que você está comparando. Porque se eu fizer uma criação extensiva de gado, ela ainda vai ser mais intensiva do que se eu obter carne de caça. A coisa ainda vai ser mais intensiva. E sim, mais gente produzindo gera coisas mais baratas, gera oferta mais constante de produtos, gera maior poder de escolha. Mais gente produzindo também pode significar pessoas fazendo serviços auxiliares que por consequência acabam aprimorando o serviço essencial em si, né? Por exemplo, se todo mundo fosse agricultor, o cara ia ter que forjar a ferramenta dele para trabalhar no campo. Existindo um ferreiro que não tem que trabalhar a terra agricultável, ele está melhorando a produtividade dos agricultores. O moleiro também, enfim. Então, o grande motivo dessa crise do século XIV foi a diminuição populacional causada pelas infinitas pragas que ocorreram no século XIV. Seja ela a peste negra, seja a mudança climática, que foi uma pequena era glacial do período medieval que causou a redução das plantações na Europa. Também pode ser a Guerra dos 100 Anos, que consumiu recursos ao tirar pessoas de seus trabalhos para irem se matar num campo de batalha. Isso é consumo de recursos. Você tirou gente que estaria produzindo antes para atividades não produtivas, né? Mas quem lutava na guerra eram os nobres. Sim, isso é verdade, mas
Se você tiver que direcionar toda a sua produção de forja para forjar espadas, se tiver produção de forja para forjar enxadas para o campo, isso vai afetar a produtividade dele, né? Se você forçar todos os marceneiros a trabalharem meramente para fazer arcos e flechas e coisas assim, e deixarem de produzir carroças para bois, produzir arados, produzir ferramentas, também vai afetar a produção, né? Então, mesmo que os envolvidos na guerra sejam nobres, embora não é bem verdade, porque no caso da Inglaterra, os arqueiros não eram de origem nobre, geralmente. Eles eram soldados mercenários, mas soldados mercenários vêm de algum lugar, vieram da população comum, né? Isso afetou também, obviamente. Sem falar que a destruição da guerra causada na França também afetou a França. Porém, a coisa vai mais longe. Como reis tiveram que gastar muito dinheiro para essa guerra, não utilizaram só meramente soldados da nobreza, tiveram que contratar mercenários para vir uma guerra desse tamanho, porque não havia tantos nobres assim a ponto de só em nobres conseguir sustentar uma guerra desse tamanho. Eles tiveram gastos imensos, gastos que consumiram economias de bancos e empréstimos. Eu não lembro agora quem falava esse ditado, mas quando você deve para o banco uma quantia pequena, você tem um problema. Quando você é um grande empresário e está com metade da carteira do banco, se você está devendo para ele e não está conseguindo pagar, o banco tem um problema, não só você. E imagina, reis muito grandes pegavam percentuais grandes de empréstimos de determinados bancos na carteira deles, o que significava eles tinham problemas também. Isso acabava interferindo na economia de outros lugares, né? Além, é lógico, da demanda de produtos militares que, por consequência, também tiravam a produção de outras coisas em outros lugares. Então, sim, essa crise que aconteceu na Idade Média também foi antecedida por uma doença, como qualquer outra. Mas como vemos aqui, guerras também causam crises econômicas, por mais diversos motivos possíveis, e governos causam crises econômicas. Ah, mas não era um governo exatamente na Idade Média. Realmente, o feudalismo em si é um sistema que não é um sistema com base no funcionamento de um Estado. Não funciona da mesma forma, isso é verdade. Eu já expliquei naquele outro vídeo lá, anarcocapitalismo e feudalismo. Eu fiz uma comparação bem técnica mesmo, né? Uma vez que eu não queria errar nem para um lado nem para o outro. Eu queria fazer algo mais fidedigno possível, né? Para vocês poderem usar de informação na hora de compararem alguma coisa. Mas sim, realmente, não eram governos em si, os reis. Porém, é lógico, pelo rei comandar uma aliança muito grande, ser muito poderoso e coisa assim, era relativamente normal que ele tivesse um impacto econômico de quando negociando com bancos ou corporações ou coisa assim, né? Porque, quer queira ou quer não, ele era uma figura de poder muito grande. E é lógico que isso afetava. E também já havia umas mudanças climáticas, porque afinal o mundo tem eternas mudanças climáticas. Às vezes o sol nasce de um jeito e não de outro, isso afeta muito. Às vezes temos uma era glacial, temos um vulcão ativo, que pode ou aquecer demais as águas do Pacífico, ou jogar cinzas demais na atmosfera, resfriando um local por inteiro. Mas enfim, o que eu quero dizer é que crises econômicas sempre existiram. E óbvio que na Idade Média houve também, apesar de eu só ter encontrado este exemplo durante o período. Bom, nobres amigos, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se gostaram, deixe seu like e até a próxima.